Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem.
Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá de em pé, aquecendo-se. Disseram: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdotes, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu:
levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tivemos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, e disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado.
e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram a perna de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem-se de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas a escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam fazer. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Meus irmãos, todos os dias aqui na paróquia, às 3h da tarde, nós rezamos o terço da Divina Misericórdia. E quando é sexta-feira, tem uma motivação mais profunda, porque a gente sabe que justamente foi numa sexta-feira, às 3h da tarde, que Jesus morreu na cruz. Hoje é uma sexta-feira. Hoje é a Sexta-feira Santa. Hoje é o dia que nós contemplamos
esse momento último de Jesus na terra, antes da sua ressurreição. É o dia mais difícil para Jesus. Então, hoje, por excelência, podemos dizer, é a hora, agora, hoje, Sexta-feira Santa, é a hora da misericórdia. É a hora da misericórdia. E eu quero aqui agora repartir com vocês, de maneira simples, do meu jeito, o que foi fruto da minha oração pessoal com esses textos que nós acabamos de ouvir. Especialmente o texto do Evangelho da Paixão e Morte de Jesus. Eu tenho dito aqui para vocês que eu e vocês, nós temos que aprender com Jesus sobre todas as coisas, inclusive também como lidar com o sofrimento, como agir, o que fazer, como conviver, como administrar o sofrimento. Então, se Jesus sofreu, então o jeito que ele lidou com o sofrimento tem que ser uma luz para nós, para a gente lidar com os nossos. Então, quando ele, logo depois que ele sai da última ceia e depois que ele é entregue por Judas, os guardas chegam e começa o suplício, o calvário de Jesus, já acontece algo que Jesus não concorda, que Jesus condena. É a hora que Pedro corta a orelha do soldado romano. Aquele ímpeto de defender Jesus, ele que tinha dito, eu darei a minha vida por ti. E então ele pega a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus fala, não, guarda a sua espada. Violência não se responde com violência. Mal não se responde com outro mal. Esse é o ideal do nosso Senhor. Esse é o ideal de Jesus. É o Evangelho de Jesus. Podemos até ter a ousadia, a petulância de discordar ou de questionar Jesus, mas é o que ele ensinou e que a gente tem que procurar viver. Nós que somos discípulos dele, temos que procurar viver, ou seja, somos da paz, numa palavra. Somos da paz. Somos diferentes. Se sofremos alguma violência, da nossa parte não pode acontecer como resposta uma violência, porque não seremos diferentes de ninguém. O cristão é chamado a ser diferente, mesmo que lhe custe, mesmo que exija sacrifício. E aqui a gente aprende também isso, porque quando a gente é alvo de algum tipo de violência ou de injustiça, qualquer coisa ruim que vem para nós, causado por pessoas, a gente tem que trabalhar isso no coração da gente e não deixar que isso se torne um sofrimento para nós. Mas pedir a Deus que nos dê a graça de perdoar essas pessoas, de orar pelo bem delas, que é isso que Jesus pede para nós. E tocar a vida, tocar a vida. Outra coisa que me chama muito a atenção é na hora da cruz. Jesus está pertinho de morrer. E nesse texto de João, diz que ele, a primeira coisa que ele vê a sua mãe ali, ao lado da mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena, João, estão ali, e ele reparte com a humanidade, comigo e com você, portanto, a mãe dele,
Eu sei que é esquisito você escutar isso, mas ele repartiu com a gente a mãe dele. Ali estávamos representados por João, cada um de nós, e Jesus, vendo João, vendo a mãe, era como se ele pensasse assim: olha, eu precisei tanto da minha mãe, e a minha mãe fez toda a diferença na minha vida, e eu só cumprir perfeitamente a minha missão, porque a minha mãe esteve do meu lado, a minha mãe me ajudou. Então os meus discípulos vão precisar sentir, experimentar esse amor que eu tive a minha vida inteira, o amor de Maria, a minha mamãe. Agora a minha mamãe não vai ser só minha mamãe, vai ser mamãe de cada um. E ali ele dizendo aquelas palavras: esta é a tua mãe, e dizendo para a mãe: mãe, este é teu filho, ele diz isso para cada um de nós. Para cada um de nós. Aqui nasceu a devoção mariana. Aqui nasceu toda a teologia que se fala, tudo que se fala de Nossa Senhora, nasceu aqui, por vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos a mãe de Jesus de nossa mãe. E a presença dela na nossa vida faz uma diferença enorme, nós sabemos disso. Já experimentamos isso muitas vezes. Lembro ainda, chamo a atenção para o seguinte, né? Como pode uma pessoa estar sofrendo tanto? Porque se a gente for aqui esmiuçar, a gente vai ficar até perdido, sem noção de quanto sofrimento. Imagina uma pessoa pregada, literalmente pregada numa madeira, com pregos, uma pessoa toda ensanguentada, uma pessoa toda cheia de ferida, asfixiada, não tem posição na cruz, nem para lá, nem para cá, é uma dor que não acaba mais, é um sofrimento terrível, mas a gente não consegue, a gente pensa, tenta ter uma noção. Por que eu falo isso também? Porque nessa hora, quando uma pessoa sofre, quando a gente sofre, a gente não sei se eu vou falar a verdade aqui, mas a gente quase não pensa nos outros, a gente pensa na gente, não é verdade? Aqui não, aqui Jesus, sentindo toda essa dor, a dor física e a dor da alma, a tristeza do coração e a dor, tudo misturado, um sofrimento enorme, ele está pensando nos outros, no bem dos outros. Aí ele dá para a gente de presente a mãe dele. Olha, eu dou a minha mãe de presente para vocês, eu estou pensando no que vocês vão precisar, e vão precisar da minha mãe. Então, ao invés de ele ficar ali, eu não estou aguentando mais de dor, meu Deus me abandonou, que a gente fala, Deus não escuta a minha prece, Deus, por que Deus permitiu, por que Deus não fez alguma coisa? O mineiro vai dizer, eu acho que eu taquei pedra na cruz. O outro vai dizer, eu não sei o que pecado que eu cometi na minha juventude para andar merecendo isso. Outro ainda vai dizer assim, Deus está se vingando de mim. Uma bobagem maior que a outra. Nada disso é verdade, nada disso é verdade. Aqui Jesus não fica questionando, sabe? Parece que ele fala assim, eu tinha um ideal na vida, de amar o meu Pai até o fim, de fazer a vontade do meu Pai até o fim, porque eu amo de paixão o meu Pai, eu tinha uma vontade de desempenhar, de cumprir a missão que o Pai me deu, de salvar a humanidade. Então eu amo cada pessoa que vai se beneficiar, que será abençoado, que será salvo por conta do meu sacrifício. Então é por amor, e se eu tenho que, para dar testemunho desse amor, passar por tudo isso, que seja. Mas abandonar o meu ideal, jamais.
Então ele pensa nos outros, ele pensa em mim, ele pensa em você. Outra coisa que ele diz nesse texto de hoje é: tenho sede. Cada vez que eu penso nessa palavra de Jesus, é uma necessidade que ele sente, uma necessidade física. Está pedindo água naquele momento difícil. E quando ele fala isso, tenho sede, eu penso, e queria que vocês nessa noite, nesse dia, também pensassem, quando ele fala assim, eu tenho sede, ele está pedindo ajuda, ele está pedindo por uma necessidade dele. Ontem nós falamos tanto da Eucaristia. Você tem sede dele, eu também. Você tem uma fome espiritual de Deus, você tem sede de Deus e você busca Deus. E essa sede e essa fome é só Deus que sacia, especialmente por meio da Eucaristia. Agora imagine ele, Jesus, dizendo para você: eu tenho sede, e falando isso para você. Imagine ele falando o contrário: não é só você que tem sede de mim, eu tenho sede de você também. Vou dizer até uma coisa, não é para dar confusão na cabeça de ninguém, mas só para você pensar. Do mesmo modo que eu aqui fazendo as vezes Jesus, eu sou Jesus aqui. Você fala assim para mim: eu tenho sede, eu quero comungar Jesus. Imagine Jesus falando para você: e eu também quero te comungar. É disso que eu estou falando. Estão entendendo? Eu tenho sede de te comungar, de entrar na sua vida, de ser teu amigo. Eu tenho sede de participar das decisões da sua vida. Eu tenho sede de ser teu amigo de todas as horas. Eu tenho sede de te ajudar nos momentos que você mais precisa. Eu tenho sede de você. Eu quero comungar você. Pense nisso. Pense nisso. E na hora então que você comunga Jesus, e Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, e se nós usarmos um raciocínio humano, o maior é que absorve o menor. Vou repetir: o maior é que absorve o menor. Nós somos o menor. Então, mais do que comungar Jesus, parece que é Jesus que nos comunga. E a gente pode dizer assim para ele: Jesus, o Senhor é louco, o Senhor é doido. Dá vontade até de dizer, como eu disse aqui uma vez, e aí algumas pessoas perguntaram para mim, pediram para eu esclarecer mais, num retiro que eu fiz, quando eu falava dessas coisas, quando eu meditava essas coisas, eu cheguei a pedir para Jesus assim: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, não me ame tanto assim. Não me ame tanto assim, Jesus. Porque dá a impressão que eu vou ter que amar o Senhor do jeito que o Senhor me ama, não vai dar. Então me ame menos, Jesus. Quem sabe aí se aproxima do meu amor pelo Senhor. Mas Jesus não pode deixar de amar de maneira perfeita cada um, como se fosse a única pessoa no mundo. Nesse dia, nessa Sexta-feira Santa, é o dia de escutar isso de Jesus: tenho sede. E Jesus dizendo: eu tenho sede de você, do seu coração, da sua vida, de participar da sua vida. Eu tenho sede de você. E dizer também: Jesus, como o Senhor me ama. Como São Paulo dizer: Ele me amou e por mim se entregou. Jesus, quando diz tudo está consumado, Ele morre. Ele morre. O Jesus humano, o corpo humano, a pessoa humana ali, Jesus, ele morre. O coração para de bater. Tudo para em Jesus, ele morre.
ele morre. E aqui eu chamo a atenção sua para uma outra coisa que eu, quando falo aqui, tem gente que fala, ih, o Padre Rogério já vai falar disso. É um assunto que não dá ibope. É a morte. A morte. Eu ia avisar no final da celebração que você vai morrer, mas já aviso agora. Está avisado. Eu sei que, não, como eu disse, não é um assunto que dá ibope, mas eu tenho aprendido, enquanto os anos vão se passando na minha vida, e os problemas, as doenças vão aparecendo. A última doença que apareceu agora é uma doença do coração. Coronária com obstruções, com placas de gordura. É mais uma, entre aspas, uma ameaça à minha vida. Eu vou ter que cuidar. E quando a gente vai descobrindo essas doenças, a gente percebe que a morte vai se avizinhando. A morte vai paquerando a gente, vai flertando com a gente. E a gente sabe que uma doença, se a gente não cuidar, se a gente não for à luta, a nossa vida é abreviada, sim ou não? É abreviada. É abreviada. Mas eu tenho aprendido que a morte tem que ser, como dizia São Francisco de Assis, a minha irmã. E eu peço que você hoje pense nisso também. A morte sua, não olhe para ela como uma inimiga, como uma coisa que não presta, uma coisa chata, uma coisa que... Não olhe assim para ela. Considere a sua morte como a sua irmã, uma irmã mais velha que pode te ensinar muitas coisas. Que ao pensar nela, na morte, você pense também assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu estou vivendo a minha vida? Qual é a prioridade da minha vida? Como que eu estou fazendo, que critérios que eu uso para fazer as escolhas da vida? Não vamos adiar escolhas, atitudes, decisões, porque nós brasileiros temos o costume de deixar tudo para a última hora. E talvez, se deixarmos para a última hora, não dê tempo de fazer o que precisa ser feito. E não adianta você pensar, não, eu estou de boa, eu estou bem, não estou doente. Não, quem vai morrer antes é o Padre Rogério. Ele está com o coração lascado, o intestino lascado, a próstata lascada. Eu não, vai nessa. A gente não sabe, minha gente. Então tem que pensar assim, pensando na morte, vamos olhar qual a qualidade da nossa vida. Não vamos adiar o perdão que tem que ser dado. Como aquele que me procurou esses dias atrás, falou, padre, faz uns 7 anos, acho que é 7 anos que eu não falo com meu pai. 7 anos. A gente brigou por uma coisa boba, e de lá para cá, a gente não se encontra nem no Natal, nem na Páscoa, nem no aniversário dele, a gente não se fala. Só que eu, padre, eu estou com a razão, então eu estou de boa. Eu falei, e se seu pai morresse hoje, você ia no velório dele? Eu acho que eu ia, né, padre? Tem que ir, né? Eu sou filho, né? E você ia chorar? Eu acho que ia chorar pra caramba. Larga a mão então de ser besta, meu irmão. Falei desse jeito, vai lá, de ser besta. Vai lá e fala com seu pai, pelo amor de Deus. Não espere as pessoas morrerem para cair a ficha. E outro, Jesus teve razão o tempo todo. E olha o que fizeram com ele.
e depois ele ressuscitou. Então, não fique brigando pelas suas razões, seja feliz. É melhor ser feliz do que ficar brigando pelas razões suas. Não fique adiando o cuidado que você tem que ter com a sua saúde. Cuide-se, meu irmão e minha irmã. Semana retrasada eu fui fazer o exame de próstata. Aquele. Eu estou falando que tem muitos homens que morrem de câncer de próstata. E alguns machões, valentões, eu não. Exame de toque, eu não. Então morra, caramba. Tem que cuidar, meu Deus do céu. As mulheres também sabem o que tem que fazer. Tem que cuidar da saúde, tem que ir à luta. Então, pense na sua vida e olhe a morte como uma irmã mais velha que pode te ensinar muitas coisas que você está aí resistindo em aprender. Aprenda com ela. Aprenda com ela. E por fim, quando a gente vê, principalmente na segunda leitura, que Jesus passou por todos os sofrimentos, que Ele enfrentou a dor, que Ele enfrentou as tristezas da vida, foi provado em tudo, como nós somos provados aqui agora. Então, quando a gente fala com Ele sobre algum problema nosso, Ele entende, Ele sabe. Ele não é um Deus assim, que vive lá na casa dele, que não tem nenhuma ligação com a gente. Ele viveu aqui, ele enfrentou os problemas. Então, quando ele diz assim: olha, eu estava doente e você me visitou, eu estava com fome e você me deu de comer, e assim por diante. A gente conhece o Evangelho. Ele se identifica tanto com quem sofre, e ao mesmo tempo ele se faz um Deus tão perto, tão solidário, tão junto, tão amigo, que vale a pena a gente segui-lo, falar com Ele, desabafar com Ele, procurar estreitar cada vez mais a nossa vida com a vida de Deus, porque é isso que dá sentido à nossa existência, é isso. Então, na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, procure Jesus, fale com Jesus, Ele te ajuda, Ele é teu Senhor, Ele te cura, Ele ilumina a sua vida, Ele te dá esperança, Ele te dá o sentido da sua vida, Ele te faz feliz, numa palavra. Quando me perguntam: padre, o senhor acredita em felicidade? A felicidade existe? Essa conversa, eu já penso imediatamente em Jesus, porque se não fosse Jesus, eu não teria a esperança que eu tenho, e que você tem também, da vida eterna. Eu falei aqui da morte. Nós olhamos a morte não como simplesmente algo natural da vida humana. Além de ser natural, a gente põe fé na realidade da morte. E se nós nos unimos a Jesus, se vivemos com Jesus, se seguimos Jesus, vamos passar pela morte, e acontecerá conosco o que aconteceu com Jesus: ressuscitaremos. Então, felicidade é você encontrar essas respostas tão sérias, tão importantes, que você precisa para viver bem. Nesse dia da morte de Jesus, e nós já sabemos que Ele ressuscitou, então é uma tristeza assim velada, porque a alegria vai chegar. Nós sabemos que Ele venceu a morte. Fique bem perto de Jesus, priorize na sua vida a sua comunhão com Jesus. Isso é o mais importante. Se isso está bem resolvido, se isso você procura, se isso você cuida, todas as outras coisas vão se ajeitar. Acredite no que eu estou falando. Amém.